Queridos, nós estamos todo o encontro da noite falando sobre as parábolas de Jesus. E como a gente está aprendendo, como a gente está crescendo. E hoje eu senti no meu espírito de falar de João 10. A parábola do bom pastor. E você sabe muito bem quem é esse bom pastor, né? Esse bom pastor que lá na antiga aliança o próprio salmista Davi, no Salmo 23, né, declara tanta coisa boa sobre esse pastor. Eu vou pedir quem está aí na projeção postar para a gente depois João 10, mas antes o Salmo 23, para que a gente entenda quem é esse bom pastor. E você já sabe, a parábola é uma forma que Jesus usou para se comunicar com a sociedade que ele viveu. E através das parábolas ele falou do amor, falou da graça, falou da ressurreição, falou do arrebatamento, falou de tanta coisa boa. E hoje nós vamos aprender com ele sobre a pessoa de Jesus como o nosso pastor. Se você quiser, leia comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdade, em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Não, isso é 24. Acabou, isso aí. Quando eu falei do Senhor é a terra, também é dele, né? Também é do pastor, tudo é do pastor. Você é do pastor, eu sou do pastor, tudo é dele, né? E Paulo nos orienta e nos ensina isso, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. João 10, a partir do versículo 11. Aí ele mesmo abre essa parábola para a gente, e ele diz: eu sou Jesus declarando, o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou, Jesus declara, o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, você e eu, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, antes eu a entrego de espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, houve novamente divisão entre os judeus. E muitos deles murmuravam: ele tem um demônio e enlouqueceu. Por que vós o escutais? Outros ponderavam:
essas palavras não são de alguém que tem um demônio. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Naquela ocasião, celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. E Jesus caminhava dentro do templo, pelo pórtico de Salomão. Então, os judeus rodearam a Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixarás em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Respondeu-lhe Jesus: eu já vos disse, e vós não acreditais. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham a meu favor. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão, tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E por isso, uma vez mais, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus os interpelou: eu tenho-vos revelado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual dessas obras vós quereis lapidar-me? Curve a sua cabeça. Pai, como é bom saber que temos um bom pastor. Um pastor que cuida de nós, que cuida dessa igreja, que cuida desse povo, que cuida das nossas necessidades, que habita através do seu Espírito dentro de nós. Rapidamente nós queremos tratar dessa tão amada passagem. Que o teu Espírito continue nesse ambiente, realizando aquilo que o Senhor almeja e deseja na vida dessa congregação. Em o nome de Jesus oramos assim. Amém. Há nesse texto, minha gente, profundas revelações do plano eterno de Deus. Um plano perfeito para você, para mim, para toda a humanidade. Envolvendo os judeus, porque ele veio no período ainda da antiga aliança. E nós, que ainda não o conhecíamos, chamados naquele tempo de gentios, hoje de igreja. A menina dos olhos do Senhor. Há declarações fortes de Jesus a respeito dessa missão redentora. O caráter da sua entrega pessoal por nós, que nos leva como igreja hoje a glorificá-lo ainda mais. Sabendo que o cuidado dele por nós, como somos chamados de uma forma tão gentil nessa passagem, de ovelhas, retratadas nesse texto, aonde somos protegidos pelo nosso pastor, aonde somos cuidados pelo nosso pastor, aonde temos a voz que nos governa desse pastor. Nessa passagem há promessas tremendas para nós, que estaremos eternamente com o nosso pastor, que estaremos como igreja, juntos, crescendo em graça e em fé. Mas infelizmente, quando Jesus falou esse sermão, você viu no texto, muitos não entenderam. E até hoje muitos não entendem quem é Jesus, qual é o propósito dele, por que que ele morreu, por que que ele deu a vida por nós. E infelizmente vive como pessoas sem um cuidado, sem a voz de um pastor que as direcione. A parábola que nós acabamos de ler, contada por Jesus, ela tem um valor muito importante para a gente.
E ela fala de algo que todo mundo naquela época conhecia: a criação de ovelhas, principalmente naqueles povos. As pessoas conheciam muito bem o que era ser um pastor de ovelhas. E Jesus pega justamente esse contexto daquela sociedade que ele estava ali, e ele diz claramente que ele, como bom pastor, ele está cuidando das suas ovelhas, está tomando conta delas. E eu pedi os meninos ali para projetar para a gente como era mais ou menos a coisa. E era mais ou menos assim: os pastores se reuniam antes de ir para as suas respectivas fazendas, e tinha lá esses cercados, chamado curral das ovelhas, tinha lá um portãozinho, e depois que todas elas estavam ali guardadas, protegidas, o pastor ficava na porta, para que o mercenário, para que o lobo não entrasse. E eu quero lembrar a você, hoje, através do Espírito Santo, que nos dá clareza, que nos dá direção, que nos guia a toda a verdade, esse mesmo pastor continua à porta do nosso ser, nos dando o norte, nos dando a direção, falando todos os dias com a gente, nos guiando, cuidando de nós, descansando junto com a gente, lutando as nossas guerras, entendendo as nossas crises, vivendo diariamente conosco. Ele está cuidando de você. Essa mensagem não é somente para um povo, o povo de Israel, não, mas ela apresenta Cristo como bom pastor, como aquele que está à porta para cuidar de cada pessoa que quer estar no seu aprisco. Essa passagem, ela nos fala que Jesus, como bom pastor, te ama, me ama com um amor incondicional, cheio de ternura, cheio de abnegação, cheio de amor. Ele se entregou por toda a humanidade. Mas infelizmente, com total descaso dos líderes israelitas, Jesus, através dessa palavra, Ele está dizendo: olha, vocês não cuidaram das ovelhas, vocês não cuidaram das mancas, das feridas, vocês estão querendo usurpar das ovelhas. E Jesus se apresenta então como aquele que cuida, como aquele que dá o sustento, dá o alimento, como aquele que ampara. Jesus afirma que cada ovelha o conhece e conhece a sua voz. E eu quero lembrar para você que a voz dele é uma voz perceptível. E nós, como suas ovelhas, precisamos ouvir a voz do Senhor. Não ouvir a voz do estranho, mas ouvir a voz do Senhor. Porque ouvindo a voz do Senhor, que é mansa, que é suave, que traz descanso, que traz paz, você e eu nunca seremos usurpados. Não, nunca, porque esse não é o papel do pastor. Você e eu conhecemos quem é o nosso pastor. E esse relacionamento íntimo, ele perdura hoje na igreja através do Espírito Santo, que cuida de nós, que tem relacionamento conosco, que aponta para esse pastor, nos dando a clareza de quem ele é, o que ele fez, a bondade dele, o cuidado dele. E o que você e eu precisamos entender é que para que a nossa vida decole, é só necessário estarmos
debaixo da autoridade do pastor. E tanto debaixo dessa autoridade, o amor dele vai cuidar de você, o fruto dele vai fluir através de você. Por isso que ele disse: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tomar essas ovelhas e cuidar delas, e ninguém a tira de mim. Jesus está dizendo para a gente, através dessa parábola, que ele abriu mão de tudo por você, que ele se esvaziou. Ele era e é rei, Senhor. Mas Filipenses no capítulo 2 diz que ele se esvaziou, abriu mão, se sacrificou por nós como suas ovelhas. E o apóstolo Paulo revela esse sacrifício desse bom pastor por nós, esse cuidado desse pastor por nós. E por termos alguém que cuida de nós, a gente não precisa andar ansioso, a gente não precisa andar preocupado, a gente não precisa ficar estressado, porque Ele é o nosso pastor, e nada, você pode dizer isso, nada vai te faltar. Nada é nada. E quando nós nos submetermos a essa obediência diariamente, a gente vê a bondade dele, a fidelidade dele, o amor dele, a graça dele fluindo através de nós. Foi isso que fez da vida do salmista Davi ser o que foi, a ponto de a gente ler logo na Nova Aliança que ele declara: achei Davi, homem segundo o meu coração. Essa parábola também tem um cunho escatológico, e a gente está vivendo, não sei se já o princípio de dores, creio eu que ainda não, mas os sinais estão se intensificando. Os sinais estão nos mostrando que o pastor que cuida das ovelhas, ele não quer apenas cuidar, ele quer reinar com as ovelhas. E aí Jesus, de uma forma tão amorosa, alcança não somente mais os judeus, mas alcança a todos os povos, a todas as nações, a todos aqueles que o reconhecem como bom pastor. Você o reconheceu já como bom pastor? Diga aleluia, aleluia. Então ele cuida de você. Você como ovelha não precisa ficar preocupado. E eu lembro que a gente cantou uma música há algum tempo, da comunidade da Zona Sul, né? Eu não tenho que andar preocupado. Eu não tenho que me preocupar com nada. Se eu tenho, se eu não tenho, mas eu tenho a certeza, pela fé, que como Ele cuida dos lírios do campo, Ele também cuidará de mim. Então você e eu, olhando para essa foto, a gente pode descansar e saber que o meu Deus, que o seu Deus, que o nosso pastor nunca te abandonará, nunca te deixará. Ele está contigo todos os dias. Você vai sair para essa semana, e eu não sei como é que vai ser a sua semana, mas uma coisa eu sei: o pastor está com você. Ele está na porta da sua casa, Ele está na porta do seu coração. Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas crises, Ele conhece tudo, tudo, tudo. E Ele cuida de você. Aleluia.
Você pode dar aleluia? E a palavra dele revela esse futuro que não está tão distante. Esse futuro onde nós estaremos com esse pastor para sempre. Que nesta noite, ao findar esse encontro, você e eu sejamos estimulados depois de tanta coisa que o pastor fez por nós, tantas palavras proféticas que foram ministradas através do canto coral, do canto congregacional. E não foram apenas cânticos, foram palavras proféticas cantadas para ministrar ao teu e ao meu espírito. Nós possamos sair desse lugar sabendo que alguém vai com a gente. A gente sabe a voz dele. A gente sabe que ele cuida. A gente sabe que ele carrega a gente no colo, porque esse é o papel do pastor. Se preciso for, ele saía, deixava todas ali guardadas e ele saía para cuidar, para trazer. E eu quero dizer para você que se você está desamparado, olha, o pastor te trouxe aqui. Quem trouxe você aqui hoje, quem me trouxe, foi ele. Ele quer dizer para você através dessa simples parábola: eu quero cuidar de você. Você se entrega a mim. Você se rende à minha boa, perfeita e agradável vontade. Você quer que eu tire o peso que está sobre a sua vida. E olha, se a lã está sobrecarregando você, a Bíblia diz que uma ovelha com muita lã, ela fica sem conseguir se locomover, sem conseguir andar. Mas nesta noite o pastor quer cuidar de você, tosquiar-te de forma amorosa, para que você tenha a vida dele, para que você tenha a plenitude dele, para que você seja amparado e cuidado por ele. Lembre-se, esse pastor também colocava no ouvido das ovelhas o azeite. Sabe por quê? Porque as ovelhas, quando entravam qualquer inseto no ouvido delas, elas ficavam atônitas, desprovidas de segurança. Mas o bom pastor coloca no seu ouvido, coloca na sua cabeça, coloca nos meus olhos o bálsamo de Gileade, que cura, que traz a doce voz dele aos seus ouvidos, que norteia você, que dá direção a você, e não vai ser nenhum inseto, nenhum demônio, nenhuma circunstância, nenhuma crise, nenhum problema que vai deixar você atônito, preocupado, porque ele vai sempre cuidar de nós. Você hoje veio a esse lugar porque ele declara na sua palavra: eu quero ser esse cuidador de você. Eu quero ser essa pessoa que vai te ajudar, que vai te dar o destino que você precisa. Marcos, o que eu preciso fazer então? Descansar, confiar. Ao redor dessas ovelhas tinha lobos vorazes, tinha animais, leão, cobra, mas ele está ali, com o cajado na mão, com o óleo na sua botija,
ancorado na porta, guardando as suas ovelhas. Aquele que habita, diz a palavra com o salmista, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E aí você diz: eu digo, Ele é o meu Senhor, Ele me livrará do laço do passarinheiro, Ele me livrará da peste perniciosa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. A sua vara, o seu cajado me consola. Ele prepara uma mesa para mim. Se você entrou faminto aqui nesta noite, na ceia você lembrou: Ele é o pão que te alimenta, Ele é aquele que te dá a vida abundante, e você comeu pela fé. Então fique tranquilo, você vai ser sempre cuidado, nada vai acontecer com você, porque aquele que te guarda vai com você para uma semana de vitória, para uma semana de milagre, para uma semana de cura, para uma semana de prosperidade. A gente não vive pelo que a economia está sendo dita. A gente não vive pelo que a sociedade está dizendo nas mídias. A gente vive guardado e cuidado pelo bom pastor. Ele não é um mercenário. Pelo contrário, Ele está aqui para dizer: eu cuido de você, filha amada. Eu cuido de você, filho amado. E talvez você entrou aqui, ou você estava desgarrado, ou aflito. Nesta noite, eu convido você a lançar sobre Ele todo o seu desespero, e que essas palavras possam estimular você a entender que Ele, como a palavra viva, como aquele que está com você todos os dias, Ele vai vigiar e guardar sempre você. O que você e eu temos que fazer, como essas ovelhas? Crer, permanecer, porque o nosso grande pastor continuará cuidando de nós. Finalizando, eu quero ler com você Hebreus capítulo 13, versículo 20. Olha aí o bom pastor cuidando de você. Você pode ficar de pé. O escritor aos Hebreus, escrevendo em sua carta, ele declara assim: ora, o Deus da paz, que mediante o sangue, lembra por que você e eu bebemos do cálice? O sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Você pode declarar: Ele está vivo e vivo dentro de mim. Todos os dias eu falo com Ele, Ele me guia, Ele me conduz a pastos verdejantes, Ele cuida de mim. O grande pastor das ovelhas. Tem mais um? Isso, Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo bem, a fim de que você e eu possamos realizar a vontade dEle, e opere em cada um de nós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio do bom pastor, Jesus Cristo, a quem seja a glória,
a honra, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém. Com os seus olhos fechados, antes da gente cantar essa última canção, eu sinto no meu coração de perguntar a você que está conosco aí na internet, que está aqui talvez, que chegou aqui talvez ferido, machucado, porque você foi maltratado por um mercenário e não por um pastor. Você foi espizinhado, você foi machucado, você foi triturado, mas hoje o bom pastor te trouxe a um aprisco aonde há fartura, aonde há pão, aonde há alimento, aonde há cura. E se você se permitir, Ele está aqui para derramar sobre a tua cabeça o óleo, para tirar todas as feridas. A cicatriz vai ficar, não tem como, porque talvez a ferida foi profunda, mas você vai olhar e vai dizer: Ele me curou. O bom pastor secou tudo que estava inflamado. O bom pastor tirou todo o trauma, toda a angústia. Eu não estou te oferecendo uma religião. Nessa noite eu quero te oferecer a solução de todo conflito existencial que porventura você entrou nesse lugar vivendo. Talvez você até esteve vinculado a uma religião, mas nessa noite eu estou te ofertando Jesus, que os religiosos o crucificaram, que os religiosos não compreenderam, que os religiosos o maltrataram, mas em todo momento, Ele com os seus braços erguidos, Ele declarava com um amor incondicional, dizendo: para isso eu vim, esse foi o meu propósito, dar a vida pelas minhas ovelhas, entregar-me para que eles sejam cuidados, para que eles sejam curados, para que eles sejam fartos, para que eles sejam amparados. E se você estava perdido, se você estava desiludido, hoje o bom pastor está de braços abertos, dizendo para você: vinde após mim, venha a mim. Eu sou aquele que te salvo, eu sou aquele que te curo, eu sou aquele que te sustento, eu sou aquele que estou aqui para sarar, para curar. Se você entrou aqui ferido ou machucado, saiba que o bálsamo desse pastor, ele está sendo derramado sobre a sua cabeça. Ele está te enchendo de alegria agora, porque o desejo dele é que você saia daqui alegre, cheio da plenitude de Deus. E eu quero, como pela manhã eu fiz, fazer aquela oração com você. Cadê meu celular? Obrigado, querido. Essa oração a gente fez na Escola Avance, no último módulo que a gente ministrou a autoridade de Jesus sobre a nossa vida. E foi marcante para a vida dos alunos. E eu quero convidar você a erguer as suas mãos como um ato de fé e repetir após mim: eu sou nova criatura em Jesus. O meu passado
não pode roubar as bênçãos do meu presente, porque hoje eu fui curado, eu nasci de novo, eu sou filho amado, o pastor, o bom pastor, ele me cuidar, ele irá cuidar de mim. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Hoje eu posso me aproximar dele sem nenhum rito, burocracia, pois ele me aceita. Jesus me dá acesso pleno ao trono da graça. Jesus é o meu Senhor, nele eu posso, nele eu tenho toda a sabedoria, nele eu fui justificado, nele eu sou santo, a sua palavra vive em mim. O diabo não me derrotará mais. Eu vou superar todas as minhas deficiências, todas as limitações, porque Jesus, através do seu Espírito, habita em mim. Eu sou vitorioso sobre a tentação, sobre o pecado, e a partir de hoje revelarei intensamente o caráter do amor de Jesus. Em Cristo eu possuo o que necessito. Em Cristo eu posso todas as coisas. Em Cristo eu não vou sucumbir. Eu vou vencer, porque Ele já venceu. Então eu sou mais do que vencedor nele. Em Cristo eu venço a ignorância. Eu supero as minhas limitações. Ele é a minha plena sabedoria. Em Cristo eu posso estar agora diante do Pai, sem culpa, sem temor, porque Ele me justificou. Em Cristo eu sou cheio de saúde. Em Cristo eu sou vencedor de todos os problemas, pois Ele é maior do que o diabo, do que as lutas, do que tudo. Ele é o Senhor. Em Cristo eu venço as tribulações, as perseguições, as dificuldades, pois por meio dele e através do seu Espírito sou fortalecido, sou orientado, sou sustentado. A carne, as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, os tormentos da vida não vão me paralisar, pois não deposito a minha confiança em mim. Eu deposito toda a minha esperança em Jesus. Sua graça me fortalece. Embora fraco, Ele se torna forte dentro de mim. Em Cristo eu saio desse lugar com autoridade espiritual para vencer todos os males e realizar como ovelha amada o seu bom propósito na minha vida. Para glorificar, eu saio desse lugar o nome santo, precioso do meu amado Jesus. Oh.